Introdução aos aspectos, nossa aula de introdução aos aspectos para a gente começar a entender o que significam aspectos dentro do mapa, como que a gente analisa, o que eles simbolizam, quais são os conceitos iniciais que eu preciso saber para conseguir fazer uma boa interpretação, né, de aspectos dentro do mapa. Então a gente vai começar a entender quais são esses conceitos, o que você precisa ter em mente, como que você precisa analisar isso. Vamos lá, então. Os aspectos ocorrem entre os planetas, dependendo do posicionamento destes na mandala astrológica. Então, quando a gente fala de aspectos, a gente está falando da posição dos planetas e dependendo do ângulo que cada um está, a gente tem uma informação ali. Dependendo, facilita esse diálogo entre esses planetas e dependendo, traz desafios para esse diálogo também. Os aspectos, a gente é um conteúdo que a gente tem muito estudo, tá? Muito conteúdo em cima, muita explicação, muita técnica. Então, assim, é um conteúdo que ele se torna muito extenso. Foi um dos conteúdos que mais me gerou dúvida quando eu estava estudando astrologia, porque a gente tem diferentes linhas aqui falando desse mesmo tema. Então, tem astrólogos, por exemplo, que vai dizer que a gente precisa olhar exatamente para o grau daqueles planetas. Então, se eu tenho um planeta a 3 graus de um signo e o outro planeta a 4 graus do outro, já não configura uma oposição, já não é exatamente um aspecto tal, sabe? Tem que estar muito exato o grau, ou então tem que estar exato grau e tem que estar em determinados elementos, em determinados signos. Tem muitas classificações. Tem o aspecto que é aditivo, ou que é dispositor, ou que isso, ou que aquilo. Isso gera uma confusão gigantesca na nossa cabeça. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Sempre que eu ia estudar os conteúdos de astrologia, como eu via que tinha muitas linhas diferentes, eu colocava na prática, eu aplicava para ver o que de fato funcionava, o que de fato é mais. Aqui, eu não sei se todo mundo vai entender, mas a gente fala encheção de linguiça, sabe? Quando a gente fica só colocando conteúdo em cima de conteúdo, mas o que realmente funciona na prática é metade daquilo que está sendo dito. Pois então, o que eu vi testando isso é que realmente o que funciona é os ângulos. Se um planeta está aqui, o outro está lá no outro extremo, independente se é um grauzinho a mais, um grauzinho a menos, aquela oposição funciona. Então, a boa notícia é, prestem atenção na distância de um planeta para outro. Esse é o ponto relevante. Se está um grau a menos, 5, a orbital, se é dispositor, se não sei o que, se não sei o que. Isso é mais informação adicional do que de fato prática, sabe? Então, aqui tem muita teoria e quando a gente vai para a prática é bem mais simples do que parece. Então, a boa notícia é essa. Os signos, eles representam o que acontece. Os signos são as características, tá? Então, eu tenho a característica libriana, da relação, da parceria, do compartilhamento. Eu tenho a característica geminiana, de expressão, de comunicação, né, de diálogo. Eu tenho a característica ariana, de fazer, de agir, de energia, de entusiasmo, né? Então eu tenho diferentes energias. Só que todos nós temos os 12 signos, né? Então todos nós em alguma área a gente é entusiasmado, em alguma área a gente é mais comunicativo, mais expressivo, em alguma área a gente compartilha mais. Todos nós temos as 12 energias aí que os signos representam. O que me mostra quais energias estão mais impulsionadas ou menos no meu mapa são os planetas. São eles que falam de que forma eu vivencio essas características. Então, é o planeta que me diz, olha, Mercúrio, né? É na comunicação dela que ela coloca essa energia ariana. É na comunicação dela que ela procura compartilhar e ser diplomática. Então, eu tenho impulsos com os planetas. As casas me mostram onde isso acontece. Então, é no meu trabalho, é com a minha família, é no meu relacionamento com os meus amigos. Em que área da minha vida isso acontece? Então, as casas vão me mostrar isso.
E os aspectos? Os aspectos me indicam com que facilidade ou dificuldade toda essa interação acontece. Então, é com os aspectos que eu entendo se um planeta está lidando com outro, né, dialogando com outro de uma forma mais tranquila ou mais desafiadora. Como assim? Vamos para um exemplo. Então, aqui eu tenho um mapa onde eu tenho o signo de Câncer aqui, né, nessa casa 6 com Júpiter. E aí, como que eu analiso isso daqui? Vamos começar entendendo o que é essa energia canceriana aqui. Então, Câncer é o que acontece. Em Câncer, entre várias outras coisas, né, como a gente viu lá na aula de Câncer, entre várias outras coisas, Câncer representa a energia de acolhimento da pessoa. Então, eu tenho aqui uma energia acolhedora. Júpiter, que é a forma, ele diz que é de uma forma expansiva. Onde eu tenho Júpiter, eu expando as coisas, tá? E vocês podem comentar aí deixar nos comentários se vocês estão conseguindo construir conforme eu vou falando, tá? Mas Júpiter me mostra de uma forma expansiva esse acolhimento. Ela expande esse acolhimento. E aí, por expandir acolhimento, eu posso entender expandir o lado carinhoso, o lado amoroso, expandir o lado maternal, expandir a minha capacidade de cuidar, mas eu posso expandir a minha sensibilidade emocional, ficar muito emotiva, eu posso expandir a necessidade de estar com a família, e aí, sabe, aquela pessoa que tem dificuldade de soltar a família, eu posso ter desafios e potenciais aqui com esse Júpiter, tá? E onde que eu tenho tanto esses desafios quanto potenciais? Na casa 6, no caso desse exemplo. Então, no trabalho, na rotina, nos hábitos diários, né? Então, no trabalho, essa pessoa talvez cuida demais dos colegas, no trabalho, essa pessoa se envolve emocionalmente demais com esse trabalho, ou ela é a pessoa que na rotina, ela faz as coisas com um lado amoroso, um lado acolhedor, um lado, né, afetuoso ali de Câncer. E depois que a gente vê isso, a gente olha para o aspecto que está acontecendo aqui. Um deles, né, que a gente tem vários. Então, eu vou olhar aqui, ó, e vou ver que eu tenho esse Júpiter em Câncer fazendo uma oposição lá para Capricórnio, né, para Sol, para Mercúrio, enfim. Então, eu tenho aqui, ó, o aspecto de oposição. Com que facilidade? Com dificuldade, porque a oposição representa desafio e dificuldade. Então, a gente faz uma analogia de que os planetas seria como se os aspectos seria como se os planetas estivessem dançando juntos. E o aspecto me diz se eles dançam a mesma música, se eles dançam músicas diferentes, se um tá querendo dançar num ritmo, o outro no outro. Então, pensa que um planeta, sei lá, o Júpiter em Câncer ali é a pessoa que dança balé. Pessoa aquela que se inspira, que vai, né? Faz aquelas danças lindíssimas que encantam a gente. E o Sol em Capricórnio é a pessoa que dança street, que é aquela dança mais urbana, mais assim, movimentos mais, né, não tão suaves, tem uma coisa mais prática ali naquele movimento. Tá? Então, essas duas vão ter que dançar juntas. Elas vão ter que se conversar para... Será que, de repente, a gente pode trazer uma sensibilidade para esses passos mais objetivos? Será que a gente pode, para essa sensibilidade aqui, de repente, fazer um balé diferente, um balé com mais movimento, não tão, né, sensível e delicado, um movimento mais direcionado, assim, com mais energia, né? Então, a gente vai ter que os dois conciliarem as formas de dançar, de agir no mundo, enfim. Aqui é só uma analogia. Mas também me comentem se com essa analogia começou a conectar para vocês ou se ainda está complicado de entender como que um ajuda no outro. Então, com dificuldade, porque a oposição representa desafio e dificuldade de expandir esse acolhimento, porque tem muito Capricórnio cobrando
o quê? O que é Capricórnio? Seriedade, responsabilidade, racionalidade. Então, de um lado, eu tenho uma energia que quer mergulhar no emocional, que quer expandir amor, acolhimento, cuidar das emoções e tudo mais. Do outro, eu tenho uma energia racional, prática, as coisas objetivas, o que eu tenho que lidar com seriedade. Então, eu tenho um desafio, por quê? Porque de um lado está querendo racionalizar, do outro está querendo sentir, percebe? Então, a gente vai ter que conciliar esses dois. Porque essa pessoa, ela precisa do afeto, ela precisa do acolhimento, Júpiter. E ela também precisa trazer praticidade para a vida dela, precisa trazer racionalidade para a vida dela. Então, são duas partes dela que precisam se conversar, precisam se alinhar. E aí o aspecto, ele tem essa função de me mostrar se isso já está tranquilo para ela ou se está gerando desafios. Como aqui eu tenho duas energias que são opostas complementares. É o oposto, é diferente, mas se complementa. Tem uma complementação. Os dois juntos, um ensina muito para o outro. Se o Júpiter em Câncer aprender com Capricórnio que ele precisa trazer seriedade, trazer um pé no chão para essa sensibilidade toda, ele pode, sabe, criar coisas incríveis a partir da inspiração dele, da intuição, do lado emocional. Se esse Capricórnio aprender com Câncer, que ele pode trazer acolhimento para o que ele produz, que ele pode trazer um afeto para a maneira de realizar as coisas, ele pode fazer isso de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Então, aqui a tarefa é equilibrar os dois, tá? Então, percebam que é uma construção. E o aspecto é a interligação disso, é quase que uma embalagem. Você preparou tudo e aí você fecha esse pacotinho com um aspecto, com como tudo está se relacionando, como cada ponta ali desse mapa se interliga, se relaciona para o contexto geral, tá?